Você pode morar sozinho e mais ainda assim sentir que perdeu a si mesmo. Já notou como o silêncio da sua casa, às vezes, grita mais alto que qualquer multidão? Você conquistou a tão sonhada independência. Mas, no fundo, algo te incomoda. Essa inquietação não é fraqueza. É um sinal. Te prometeram que morar sozinho seria liberdade. Mas talvez, só tenham te deixado ir sozinho. Vivemos numa era que romantiza a solidão como símbolo de sucesso. Mas hoje, eu vou te mostrar as 7 mentiras cruéis que te contaram sobre morar sozinho, e por que elas podem estar te afastando de quem você realmente é. Vamos desconstruir essas mentiras à luz da filosofia estoica, com a clareza de Epicteto, a disciplina de Sêneca e a profundidade de Marco Aurélio. Se você se sente perdido, este vídeo é um mapa. Se você sente que está desperdiçando seus dias, este vídeo é um chamado. Curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso, e comente. Em quem você está se tornando ao viver só? Inscreva-se no canal e aceite o desafio, e fique um dia inteiro sem distrações, se apenas você e um caderno. A falsa autossuficiência e o desprezo pelo valor das relações. A segunda mentira é a mais orgulhosa, e a mais solitária. Agora que você mora sozinho, você não precisa de ninguém. Essa é a voz do ego ferido, tentando transformar isolamento em virtude. Mas Epicteto nos lembra: nenhum ser humano nasce completo. Somos feitos uns para os outros. A autossuficiência não significa desprezar os outros. Significa não depender emocionalmente de ninguém, mas ainda assim valorizar cada conexão verdadeira. O erro moderno. Na era do eu me basto, muita gente transforma independência em isolamento. Bloqueia emoções. Rompe laços. Se fecha. Mas como Sêneca dizia, o homem é um ser social. E quando você mata o convívio, sufoca uma parte essencial de si mesmo. Estar só é uma fase. Achar que não precisa de ninguém e é um desvio. Um exemplo real. Pense em soldados em missão, homens que passam meses sozinhos em condições extremas. Eles não se consideram independentes. Eles contam uns com os outros. Força verdadeira é saber pedir ajuda e oferecer apoio. A reflexão estoica. Não confunda solidão com superioridade. Morar sozinho é o momento ideal para cultivar relações genuínas com você mesmo e com o mundo. Pergunte-se hoje: você está se afastando das pessoas por escolha ou por medo de se machucar de novo? A visão distorcida do sucesso social. Essa terceira mentira é sorrateira. Ela sussurra quando você acorda e grita quando o dia acaba. Se você está sozinho, e é porque falhou. Vivemos numa cultura onde estar sempre acompanhado, sem festas, casamentos, grupos, é visto como sinal de vitória. E se você não tem isso, o mundo presume que algo deu errado. Mas Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado de bajuladores e multidões, se escrevia para si mesmo em sua tábua de cera: foge das multidões. Refugia-te em ti mesmo. Ele entendia o que poucos entendem hoje: estar só não é fracasso, é escolha de sabedoria. O condicionamento invisível. Desde cedo, somos ensinados que a validação vem de fora. Nota alta na escola. Muitos amigos no recreio. Relacionamentos postados em redes sociais. Vida compartilhada em tempo real. Estar sozinho, então, soa como punição. Como se você tivesse sido excluído de um grande banquete da vida. Mas o estoicismo nos lembra: o verdadeiro fracasso é viver desconectado de si mesmo, mesmo cercado de pessoas. A prática estoica. Morar sozinho é uma chance rara de se ouvir sem o ruído do mundo. Não é punição. É treino. Treino de serenidade. Treino de clareza. Treino de convivência consigo. Você falhou por estar só? Não. Você está sendo lapidado pelo silêncio. Pergunte-se com honestidade: o que eu quero que os outros preencham em mim, que eu mesmo ainda não estou disposto a encarar? A armadilha da autossuficiência extrema. A quarta mentira tem cara de motivação, mas sabor de exaustão.
Você está sozinho agora. Então, tudo depende só de você. Frases como "corra atrás dos seus sonhos", "ninguém vai fazer por você", e "ou se vira" parecem empoderadoras. Mas quando você mora sozinho, essas frases se tornam pesos invisíveis. Você se vê tentando ser tudo: o trabalhador produtivo, o cozinheiro saudável, o gestor de contas, o conselheiro emocional de si mesmo. E quando alguma parte falha, a culpa é inteira sua. Esse é o custo da crença tóxica de que tudo está sob seu controle. O que Epicteto diria? Epicteto fez uma distinção clara que pode salvar sua sanidade. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa simples frase é uma armadura contra a ansiedade moderna. Você controla suas escolhas, mas não os resultados. Você controla seu esforço, mas não o tempo que leva. Você controla sua atitude, mas não o humor dos outros. Ao morar sozinho, entender isso é vital. Caso contrário, você viverá em uma eterna cobrança interna. E acabará sufocado pela própria disciplina. Um exemplo prático. Você pode preparar refeições saudáveis, mas não controlar seu cansaço. Pode organizar sua semana, mas não evitar imprevistos. Pode querer ser produtivo, mas seu corpo pedirá descanso. Autossuficiência estoica não é perfeição. É saber quando agir e quando aceitar. Pergunte-se agora: será que estou tentando controlar o que nunca foi minha responsabilidade? O tabu do vazio existencial. Essa mentira é silenciosa, mas devastadora. Você se sente perdido, sem direção. Acorda sem saber por quê. E imediatamente, vem o pensamento: tem algo errado comigo. Na cultura da performance, da comparação constante, sentir-se perdido é quase um pecado. Mas o estoicismo nos oferece outra visão, muito mais humana, muito mais verdadeira. Sêneca escreveu: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Mas o que ele não disse explicitamente é: não saber para onde vai é parte da jornada. O erro moderno. Hoje, exigimos de nós mesmos clareza absoluta em tudo. Carreira, propósito, hábitos perfeitos, relações alinhadas. Mas a vida real é feita de neblina. Principalmente quando se mora sozinho, se não há distrações constantes, nem vozes alheias ocupando seu espaço mental. O silêncio te confronta com perguntas que você evitou por anos. Quem você quer ser? Por que você faz o que faz? Você está vivendo ou apenas sobrevivendo? E isso, meu amigo, não é defeito. É o início da consciência. O ensinamento estoico. Marco Aurélio, imperador do mundo, escrevia todos os dias sobre incerteza, confusão e dúvida. Ele não via isso como falha. Via como oportunidade de alinhamento interior. Estar perdido é desconfortável. Mas também é sagrado. Porque só quem se perdeu pode se encontrar de verdade. Pergunte-se com compaixão: esse momento de confusão é um castigo ou um convite? O mito da produtividade constante como fuga de si mesmo. A sexta mentira vem disfarçada de virtude. Mantenha-se ocupado. Como se a ausência de tarefas fosse um fracasso moral. Como se descansar fosse preguiça. Como se ficar em silêncio fosse um problema. Mas os estoicos sabiam algo que esquecemos. Estar sempre ocupado pode ser só outra forma de fugir de si mesmo. Sêneca alertava sobre isso no século I. Ocupar-se com muitas coisas é sinal de mente dispersa. A verdade brutal. Quando você mora sozinho, não há ninguém para te interromper. Você pode passar horas assistindo, trabalhando, rolando, lendo, limpando, se tudo isso pode parecer vida ativa. Mas por trás dessa agenda cheia, muitas vezes, há um vazio imenso. O medo de parar. O medo de ouvir o que o silêncio quer dizer. Porque o silêncio revela o tédio, a insatisfação, as decisões não tomadas, a ausência de propósito. E isso assusta. Então, nos ocupamos.
Tempo vivo versus tempo morto. Marco Aurélio fazia uma distinção clara. Tempo vivo é aquele em que você está presente. Tempo morto é quando você apenas passa pelos minutos. O que você tem feito nos seus dias sozinho? Está realmente vivendo ou apenas preenchendo buracos? O estoicismo não é uma filosofia da pressa, se é uma filosofia da presença. Não se trata de fazer mais, mas de viver melhor. Então hoje, faça um teste. Desligue tudo. Sente-se. E pergunte: o que eu evito sentir quando não estou ocupado? A mentira que reforça carência e dependência emocional. A última mentira é talvez a mais profunda, se a mais dolorosa. Se você está só, falta algo em você. Vivemos rodeados por mensagens que dizem: encontre sua alma gêmea. Você só será completo quando tiver alguém. Metade da laranja. Tampa da panela. Mas os estoicos viam isso como uma distorção perigosa. Você já nasceu inteiro. Epicteto dizia: se você quer ser invencível, não se envolva em batalhas que não dependem de você. Esperar que outro ser humano nos complete é entregar nossa paz nas mãos da inconstância. A dependência disfarçada de amor. A crença de que estar só é ser incompleto cria relacionamentos baseados em carência, não em escolha. Relacionamentos onde um segura o outro para não cair, ao invés de andar lado a lado. E quando você mora sozinho, essa mentira pode se manifestar como desespero, ansiedade afetiva, comparação constante com casais nas redes sociais. Mas o estoicismo te convida a um outro caminho. Cultivar completude interior, antes de qualquer outra união. Um exemplo prático. Marco Aurélio perdeu a esposa, vários filhos e viveu décadas governando um império em meio à dor. Mesmo assim, ele escrevia: recolhe-te em ti mesmo. Nenhum lugar é mais tranquilo. Ele não era frio. Ele era forte. Porque antes de precisar de alguém, ele aprendeu a ser alguém. A grande pergunta: você se sente incompleto ou apenas desconectado da sua própria essência? A solitude não é ausência de amor. É espaço fértil para cultivá-lo, de dentro para fora. Você foi enganado. Disseram que morar sozinho seria o auge da liberdade. Mas esqueceram de te dizer que liberdade sem direção vira prisão. Que silêncio sem propósito vira ansiedade. E que independência sem autoconhecimento vira isolamento. Mas agora, você sabe. Essas 7 mentiras não precisam mais te controlar. Você pode transformá-las em pontes. Em rituais. Em clareza. E o estoicismo é exatamente isso. Uma prática diária de reconstrução interior. Você não precisa fugir da solidão. Precisa transformá-la em solo fértil para crescer. Dicas práticas. 1. Crie um ritual matinal estoico. Antes de checar o celular, escreva uma pergunta: em quem eu quero ser hoje? 2. Evite distrações baratas. Desligue notificações por 24 horas. Observe como sua mente reage. 3. Converse com você mesmo. Diálogo interno não é loucura. É clareza. Faça isso no papel. 4. Reflita antes de dormir. Marco Aurélio fazia isso todas as noites. Pergunte-se: esse foi um tempo vivo ou morto? 5. Conecte-se, mas não se ancore. Valorize vínculos verdadeiros, sem esperar que eles curem o que só você pode resolver. Morar sozinho não é o problema. O problema é viver desconectado de si mesmo. A boa notícia: a jornada de volta para casa começa agora. Se isso fez sentido para você, te convido a se aprofundar. Assine o Silêncio Estoico, um espaço semanal onde aprofundamos essas reflexões com textos, desafios e práticas reais. Não é mais conteúdo. É direção. Pergunta final para você refletir: você está realmente sozinho ou apenas longe de si?